Paz e graça a todos, irmãos. Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Deus abençoe a família de vocês. Vamos para uma reflexão breve. E ouça aqui na palavra do Senhor, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, capítulo 10. Isso, no capítulo 10, no versículo 14, que diz assim: Portanto, meus amados, fuge da idolatria. Versículo 15. Falo como sábios, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Agora vamos para o versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, podemos compreender aqui que a adoração a ídolos é uma abominação ao Senhor, né? É triste a gente ainda ver hoje muitas pessoas associando o espiritismo, outras coisas malignas que abominam o nome do Senhor. Então, o apóstolo Paulo vem corrigindo a igreja, doutrinando a igreja, e a igreja que somos nós devemos também prestar bem atenção, né, como estamos vivendo a nossa vida, porque a palavra do Senhor ela é clara, né, ela é um espelho, ela é vida para nós, e todos aqueles que se associam com idolatria, abominam o nome do Senhor, ocultismo, feitiçarias, devem tomar cuidado com os falsos profetas, religiosidade, entendeu, irmãos? Porque é bem perigoso para cada um de nós. Paulo vem aqui alertando aos irmãos lá de Coríntios, né? Adorando falsos deuses, né? E eles tinham também discussões triviais e outras coisas mais. Eles estavam agindo de maneira inconsequente e realmente Paulo vem chamando a atenção deles. Portanto, meus amados, fuge da idolatria, né? Falo como a sábios, julgai vós mesmos o que digo. Julguem o que ele está dizendo, que eles já sabiam, né? O povo já sabia ali, os irmãos já sabiam. Olha bem, o pecado da idolatria, isto é, adorar falsos deuses ou dar prioridade a qualquer coisa acima do único e verdadeiro Deus, também está associado com a ganância ou a cobiça, o que significa ter um desejo ímpio por algo que não é nosso ou que não deveríamos ter. Então veja que o coração da pessoa está carregado de desejos, de ações corrompidas. E Paulo vem alertando aqui que o Senhor não se agrada dessas coisas, né? Desejos ímpios, né? Por algo que não é nosso ou que não deveríamos ter. Está lá em Colossenses 3,5. Isso significa que os poderes demoníacos influenciam o amor das pessoas o amor das pessoas por posses e honra ou posições mundanas. Então, significa que os poderes demoníacos podem influenciar os desejos das pessoas, pode influenciar a vontade, principalmente a pessoa que não está contente com o que tem, que sempre quer mais. Ela pode ser influenciada por espíritos imundos. Pode ser idólatra, né? Sempre quer mais, sempre desejando as suas coisas do mundo. E isso é um perigo para o ser humano, principalmente para os irmãos, os cristãos, né? Que seguem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? É uma reflexão, podemos ver aqui. Eu quero continuar aqui. Vamos ler o versículo 19. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? As pessoas têm muitos ídolos, seguindo homens. Está surgindo um novo homem aí, com toda espécie, e eu chamo de muita astúcia, e porque eu creio nas escrituras, e a escritura está falando que se vier um anjo, o apóstolo Paulo está dizendo, se vier um anjo do céu e pregar um outro evangelho, o qual não é o evangelho que ele já tinha pregado, que nós já recebemos do Senhor, que seja anátema. Então podemos ver que até a vinda do Senhor, até o arrebatamento da igreja, ou nós ser levados até o Senhor, ainda vai existir essas coisas. Mas é bom
A igreja do Senhor abriu os olhos, né? Muitas coisas que os gentios, nós, que o pessoal não era judeu, era gentios, estavam fazendo, sacrificando, não estava sacrificando a Deus, estava sacrificando a demônios. Os demônios influenciam as pessoas a agir de maneira totalmente abominável ao Senhor. Então é um despertamento. Paulo está dizendo, fuja da idolatria, para eles julgarem mesmo o cálice de bênção, ou a ceia ali entre eles, né? E tudo mais, para que ele julgasse e visse se a vida, se a nossa vida tinha que continuar como a gente era antes. Nós não pode continuar com a mesma prática abomináveis, né? Não podemos, temos que ter uma nova atitude agora, nova criatura em Cristo, tá bom? Então, só para frisar, o apóstolo Paulo nesse estudo, mandando fugir da idolatria, e no versículo 20, né? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não pode estar na presença de Deus, se alimentando do Senhor, e ao mesmo tempo no mundo se alimentando do cálice de Satanás, do diabo, né? Ele está dando essa explicação. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, né? Então, quer dizer, não tem como, tem que ter realmente uma separação aí, uma divisão. Por isso que o Senhor veio perdoar nossos pecados, se a gente crer nele, entregar nossa vida para ele, e assim ele nos salva, né? Pelo sangue dele derramado lá na cruz, mas nós agora temos que ser do Senhor. Não dá para nós agradar o Senhor e ir ao mundo, a nosso desejo, a nossa carne, nossas práticas pecaminosas e erradas. Então tem que ter uma transformação, né, de vida, uma renovação, uma nova criatura. E só o Espírito Santo de Deus que vem habitar em nós é que nos purifica de dentro para fora, né? Nos limpa, nos dá uma nova consciência e faz a gente ser uma nova criatura. Tá bom? Então, muitas coisas que as pessoas estão sacrificando, pensa que está sacrificando a Deus e não é a Deus, é aos demônios, porque está fazendo tudo ao contrário, conforme Jesus Cristo ensina. Por isso que precisamos nos dedicar realmente a ler a palavra, buscar homens sábios e sinceros, que são enviados realmente por Deus para instruir a outros. Como Jesus falou, né, se um cego guiar outro cego, não cairão ambos na cova? Então Jesus está dizendo que precisa de pessoas saibas e entendido, honestos, justos, verdadeiros, que ensinem aos outros. Como é que uma pessoa cega vai guiar outro cego? Ambos vão cair no barranco. Então precisa sim de pessoas que instruam os outros. Hoje a gente tem muito medo devido ao dinheiro. A gente fica com meio receio quando se fala de pastores, de igreja, por causa do dinheiro, por causa das pirâmides, por causa do negócio. E é verdade, devemos tomar muito cuidado mesmo. Mas as escrituras nos alertam, nos ensina que existem homens prudentes, homens verdadeiros, que quer ver a salvação e o bem das pessoas ensinando, conforme foi chamado por Deus, sem cobiça, sem dinheiro, sem muitas coisas pelo meio, porque realmente antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, sacrificam os demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não pode beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Está no mundo e está na presença do Senhor. Eu digo no mundo é fazendo as coisas da sua natureza, abominando o nome do Senhor com todos os desejos. E isso é perigoso. Então devemos ter um entendimento que o Senhor nos chamou para nós ser uma nação santa, um povo separado, um povo de boas obras que ele vai vir buscar. Então vamos entregar nossa vida para o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom, meus amados? Somente até aqui uma reflexão. Fique atento a esses ensinamentos, fique atento ao que nós estamos fazendo, fique atento com essas revelações deste homem que está vindo aí pela internet, surgindo assim de maneira, né, fabulosa, digamos, né, que está ganhando muitas pessoas, enganando muitas pessoas. Eu chamo de engano, porque as escrituras estão falando que só tem um Jesus. Foi entregue a Jesus todo o poder no céu e na terra. Não tem outro nome além do nome de Jesus que possa salvar. Como é que vem outro agora e diz que não, é eu que sou enviado, agora sou eu, adore a mim? Não, está errado, eu não acredito nisso e alerto vocês também, todos meus irmãos, fiquem alerta, tá bom? Tomem cuidado sim, tem muito homem de Deus ensinando, muitos homens sábios, sem ganância,
sem fazer vontade do diabo, mas tem uns também que estão se deixando levar. Então Deus abençoe, fiquem todos na paz, se inscreva no canal, dê um joinha e temos mais palavra mais para frente, tá bom, meus amados? Estou orando por vocês, estou orando uns pelos outros, por todos nós, pela nação, que estão em iminência, para que o Senhor venha nos abençoar cada dia mais e seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Ele já te abençoa em toda forma de bênção em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Fiquem na paz, dê um joinha, inscreva no canal. Amém? Deus abençoe. Até mais.